Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Seguimos com a série sobre o Plano Diretor. E hoje vamos abordar o eixo patrimônio cultural. Para ampliarmos o assunto aqui no programa, as nossas convidadas são as seguintes: a diretora de Patrimônio e Memória da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, Ronice Borges, e também a assessora técnica da Diretoria de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Carolina Kessler. Muito bem, as nossas convidadas, muito obrigado pela presença. Deixa eu começar então com a Carolina, para a gente situar o nosso telespectador, né? Estamos falando do Plano Diretor e a cada programa da série a gente vai dando uma atualizada em que momento estamos no debate em relação ao Plano Diretor. A ideia é por aqui a gente trazer os eixos que compõem o escopo, né, do Plano Diretor, para que a gente possa explicar assim de forma pormenorizada o que cada um deles representa e o impacto de cada um deles nesse debate que está sendo proposto. Carolina, seja muito bem-vinda aqui ao programa, obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho, atualizar o nosso telespectador, que momento, né, estamos no debate do Plano Diretor. Tá certo, muito obrigada pelo convite, é uma ótima oportunidade para a gente estar tendo essa relação com o público, com a comunidade, que a gente entende que a participação de todos, desde entidades como comunidade, instituições, fazerem parte dessa revisão do plano diretor é fundamental para dar sucesso, enfim, para essa revisão. A gente está revisando o plano diretor de Porto Alegre, que faz a construção, que planeja, que vê o que a gente quer para a cidade nos próximos 10, 20 anos. O plano atual, ele é de 99 e teve uma revisão em 2010 e pelo Estatuto da Cidade ele tem que ser revisado de 10 em 10 anos. Ocorreu um atraso, enfim, a gente está agora fazendo, teve a retomada lá por 2016. Em 2019, a gente teve oficinas temáticas com a participação da população, mas aí veio a pandemia e foi suspenso o processo. Agora, pós-pandemia, a gente retomou, então a gente teve exposições sobre a revisão, sobre o resultado dessas oficinas temáticas que passaram nas regiões de planejamento, no acampamento Farroupilha, na Feira do Livro. Teve uma participação bastante expressiva, então, da população nessa etapa. E a gente fez, então, essa exposição interativa. Depois, então, a gente fez, assim, houve a criação dos grupos de trabalho com as regiões de planejamento, com as entidades e instituições, a participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, então, e culminou em março na conferência de avaliação do plano diretor. A gente está na etapa, então, de leitura da cidade. A gente está vendo qual é o plano diretor que a gente tem, se ele atingiu seus objetivos, se ele precisa ser alterado, revisado a gente está revisando, mas assim, se a gente precisa complementar, ajustar, enfim. Então, dentro dessa etapa da leitura da cidade, o grupo de trabalho técnico operacional, que foi que ele foi constituído pelos técnicos da prefeitura, de diferentes órgãos, eles trabalharam em cima das estratégias do plano diretor, quais são os principais temas que a gente tem que abordar. São 7 temas principais, dentre eles o patrimônio cultural, que é o que a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês e tentar esclarecer um pouco desse assunto tão importante, né, para a cidade. Tá ótimo. Obrigado, Carolina. Deixa eu passar aqui para a Ronice. Antes, deixa eu só também tentar situar um pouquinho o nosso telespectador a respeito do que trata, né, dentro do debate no plano diretor, o patrimônio cultural, né, esse eixo. E aí a Ronice está aqui para me corrigir se faltar alguma coisa aqui a acrescentar, né? O plano diretor trata da valorização, né, nesse sentido, né, do patrimônio cultural, da valorização dos bens imóveis, de bens intangíveis de valor significativo, de manifestações culturais, da memória cultural, das tradições, desculpa, da identidade local, também diz respeito às relações que os bens naturais e culturais guardam entre si, considerando dinâmicas políticas, culturais e sociais do
presente da cidade. Acho que é por aí, né? Roni, seja bem-vindo aqui, obrigado pela presença. Muito obrigada também por estarmos aqui esclarecendo, né, alguns itens bem importantes, né, que são essas etapas do plano diretor. Mas esse conceito que tu colocasse agora, eu acho que ele está bem abrangente, né, porque o patrimônio cultural tem justamente, né, são vários meandros, né, várias participações, tanto da questão dos imóveis de Porto Alegre, dos inventários, né, do que foi feito dentro de toda essa dinâmica de trabalho que já vem há bastante tempo, né, com relação aos primeiros inventários, né, no caso em 1979, que se teve o inventário do professor Curtis. Posterior a isso, a IPAC começou a fazer alguns trabalhos de inventários do bairro Centro, do bairro Floresta, todo o quarto distrito, né, compreensão de todos esses locais, e moinhos de vento, né, então foram demarcados. Isso tudo está dentro dessa questão dos imóveis, né, e que são mais tangíveis, né, dentro do patrimônio histórico. E também tem uma abordagem que é justamente essa questão da imaterialidade, dessas culturas, do que de fato o patrimônio imaterial, que é uma parte também muito importante, a qual a gente tem vários relatos de memórias, de culturas, né, que houveram aqui dentro da cidade e que vai fazer parte dessa questão toda que a Carolina agora abordou, da leitura da cidade, que é uma etapa aqui onde a gente está nesse momento, né, do plano diretor. Mas eu acho que essa captação e de informações de hoje, né, do trabalho esse que está sendo feito pelas equipes todas que estão, né, trabalhando, a equipe lá do Patrimônio Histórico está trabalhando também junto com as demais secretarias. É muito importante porque justamente a gente consegue entender para fazer depois propor alguma coisa futuramente, né? Mas inicialmente é essa questão da leitura mesmo. E assim, a partir dessa leitura, Roni, de que ponto, né, estamos partindo para essa discussão dentro do plano diretor, né? Em que momento nós vivemos do patrimônio histórico cultural aqui em Porto Alegre e, assim, sem termos assim ainda uma definição do que vai estar no projeto em relação a esse tema, mas o que a gente pode adiantar assim que seria um desafio, né, dentro do patrimônio histórico cultural de Porto Alegre para a gente avançar em termos de preservação, em termos, enfim, de valorização? Eu acho que essa leitura ela tem que abranger justamente, primeiro, essa composição do que já existe, né, desses inventários que foram feitos no decorrer do tempo, né. E dentro dessa leitura maior, essa dinâmica do plano em si, ver, né, quais intervenções, que são as importantes valorações, né, desses espaços, né, que foram gerados em função disso tudo, né. E acho que existe um mapeamento, né, que está sendo todo em função do que já foi construído no decorrer desse tempo, né, nesses trabalhos. Então, esse mapeamento seria essa primeira fase, né? Para depois os técnicos também abordarem essas valorizações, o que são importantes, o que deve ficar, reconhecer, né, de fato, essas morfologias urbanísticas, né, que existem dentro da nossa cidade, né? Que foram, algumas estão completamente mantidas, né? A gente tem bairros que estão, né, com esses inventários já construídos, né, e não se tem praticamente alterações, e outros, né, que ainda não foram finalizados. Quando a gente fala de patrimônio, né, a gente está falando enfim, assim, para ser bem direto, assim, né, a gente está falando de prédios, né, de casas, de instituições, né, que tem um valor histórico-cultural para a cidade, né, isso, né. A gente fala nisso, mas nós temos que entender que tem a imaterialidade, né. Dentro da imaterialidade a gente tem várias trabalhos que já foram executados ali pela Secretaria da Cultura, inclusive de registros, né, de imaterialidades importantes da cidade. Como a gente tem o trabalho das lendas urbanas, né? As lendas urbanas, a gente tem a lenda da Maria Degolada, tem a lenda famosa do salsicheiro, né, aquele que fazia salsichas ali no centro de Porto Alegre, né? A lenda das torres, né? Temos da Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma festa importante também da cidade.
temos da festa do Palácio da Alfândega, da Feira do Livro, né? Então, esses são os registros também das imaterialidades. Temos o Bará do Mercado Público, o mercado também, hoje a gente está fazendo um trabalho grande dentro da Secretaria da Cultura com relação a toda a imaterialidade que existe ali dentro do mercado, né? Como foi produzida aquelas feiras. Então, essas imaterialidades, muitas vezes, elas se mesclam e muitas vezes elas criam, né, exatamente, e desenvolvem aquilo que é necessário para a gente poder constituir todo o nosso patrimônio, né? Então, as materialidades são muito importantes, né? Porque elas buscam, né? Buscam a originalidade, o que foi, o que é importante daquele registro daquela época, né? O que foi que se produziu e que se deu continuidade posteriormente. Certo. Carolina, a partir dos debates, né, que foram feitos na PUC, de todo o trabalho que vem sendo feito nesse sentido, né, de buscar esse diálogo com a população, já é possível, assim, mais ou menos, a gente ter pistas para onde essas sugestões estão apontando, em termos para a gente permanecer aqui, né, no nosso eixo aqui do patrimônio cultural? Alguns apontamentos assim, que chamou a atenção de vocês nesse sentido? Sim, foi muito interessante, porque no segundo dia da conferência a gente separou então os temas, os eixos que a gente chama, por salas específicas. E em relação ao patrimônio, a gente tinha pessoas da comunidade, a gente tinha técnicos, arquitetos, engenheiros, arqueólogos, representantes de instituições. Então a discussão foi muito rica. E se percebeu que o nosso plano diretor ele é bastante abrangente. Ele perpassa por todos os assuntos, tanto do patrimônio material edificado, a gente tem a parte de paisagem e conjuntos, depois a parte do patrimônio imaterial e das manifestações culturais, tá? O que a gente percebe é que a parte do patrimônio imaterial precisa ser melhor vista, melhor contemplada. A gente tem, assim, uma questão das paisagens e conjuntos. Assim como tu citaste prédios, a gente tem, por exemplo, paisagens. Quando a gente fala em paisagens, a gente diz que é uma composição. Então, a gente pode citar, por exemplo, ali na Cidade Baixa, a João Alfredo, a Joaquim Nabuco. Depois a gente pensa ali na Praça da Matriz, todo aquele entorno, aquilo é um conjunto, né? E nesse sentido a gente tem o levantamento e uma proposta do plano diretor, que são as áreas especiais de interesse cultural, que justamente mapeiam esses locais importantes, normalmente relacionados a uma edificação, ou então a essas culturas, essas questões, os saberes que a gente chama da cultura do local, né? E essa questão das áreas especiais de interesse cultural, ela precisa ser revista, né? Precisa ser complementada, porque da forma que está, ela está um tanto superficial, a gente vê que precisa de um aprofundamento para que elas se efetivem e a gente consiga tanto proteger como estimular essas áreas. Porque a gente tem, assim, uma situação que o proprietário de um imóvel, por exemplo, que é inventariado seria o correspondente ao tombamento federal, né? O inventariado é aquele imóvel que tem que ser preservado, as determinadas características, tá? Muitas vezes, ele vai ter restrições, porque a edificação dele já ocupa um determinado espaço do terreno e ele não consegue atingir o potencial construtivo daquele terreno. Então, por exemplo, se ele poderia construir 500 metros quadrados e a casa dele tem 100, ele tem 400 metros quadrados sobrando que, teoricamente, ele não vai poder aplicar ali por causa dessa proteção ao patrimônio. Então, a gente ali trata com um incentivo que, por exemplo, é a transferência de potencial construtivo. Ele pode utilizar esse potencial construtivo em outro terreno, ele pode fazer a venda desse potencial. Então, essa é uma forma de estimular que aquele proprietário mantenha, preserve, né, e cultive esse imóvel. E uma das outras coisas que surgiu e que é bastante discutida e que atualmente é muito buscada, enfim, é a questão da alteração de uso, né? Muitas edificações são
têm esse interesse de preservação e elas são residências. Para um imóvel residencial é muito difícil a gente ter essa sustentabilidade econômica. Então, se esse imóvel virar, por exemplo, um restaurante, uma loja, um mercado, tudo respeitando, né, essa preservação, essa valoração, né, é interessante, porque aí ele vai estar mexendo a economia, vai estar tendo, né, o ganho de capital e vai permitir que ele mantenha esse imóvel. Perfeito. Ronice, acho que a Carolina traz um ponto aqui bem prático, né, digamos assim, do que para a gente poder visualizar um pouquinho de como o plano diretor poderia impactar, né, na população dentro desse ponto de vista, né, do incentivo ao potencial construtivo, por exemplo. O plano diretor ele não poderia alterar critérios, digamos assim, do processo de inventariado, né, por exemplo, né? Mas por outro lado, desculpa interromper, mas por outro lado poderia gerar outro tipo de incentivo para quem, com redundância da palavra, incentivasse o proprietário a fazer essa preservação? A ideia, antes de tudo, eu acho que dentro até dessa, como a Carolina colocou, são situações até de intervenções urbanísticas, né, em determinados imóveis, né. Esses imóveis, eles têm um potencial deles, né, ali, e muitas vezes eles não conseguem, né, suprir todo esse potencial, ou muitas vezes, né, para poder fazer a nova edificação. Muitas vezes ela é uma edificação que se ela compreende todo a matrícula do imóvel, é difícil se estabelecer que venha ter uma nova edificação, mas existem algumas situações que a gente tem. Então, hoje nós temos vários locais da cidade onde existem intervenções que parte dos imóveis ficam, né, dentro daquela concepção do que ele é, né, porque o imóvel ele tem uma classificação dentro das estágios de inventariados. Eles são de estruturação e os de compatibilização que a gente tem, tá? Então, a estruturação é uma categoria bem superior, onde todos esses elementos eles estão ali dentro dessa ficha, né? Que corresponde ao que vai poder ser feita essa intervenção. Muitas vezes, em alguns empreendimentos, a gente tem algumas situações que já se manteve uma parte da edificação e outra parte não fazia parte do que era, de fato, o original do imóvel, né? Então, muitas vezes vem uma nova edificação, né, junto àquele imóvel e que já pode fazer outra leitura, né, daquele local. Mas não é como todo mundo fala muitas vezes, como se fosse algo engessado, né? Não é um engessado. Agora, esse que a gente está colocando e que a Carolina falou, das áreas especiais também de interesse cultural, que são essas leituras que a gente tem que fazer da cidade em si, desses inventários, o que de fato, né, esse reconhecimento e essa valoração, eu acho que elas vão servir de base, né, dentro dessa revisão, para que depois possa saber até ter diretriz maior, né, de que pode ser feito de intervenção posteriormente, tá? Mas nós temos vários exemplos assim que não ficou contido só naquele imóvel de estruturação onde não pôde haver nenhum elemento novo, né? Tá? Então, até poderia citar, a gente tem ali, temos o hotel da Dr. Vale, né? Então ficou a edificação principal na frente, né, do Viverone, e nos fundos tem um prédio da torre mesmo do hotel, né? Então, esses imóveis, exatamente essa leitura que a EPAC acaba fazendo, né, do que pode ou não pode ser demolido, até muitas vezes parcialmente são demolidas, né, parte dessas edificações, tá? Mas tudo isso dentro do EVU, do todo o sistema que é feito dentro da análise, né, dentro da prefeitura. Mas esses critérios, por exemplo, seriam mantidos, né, os critérios que balizam, né, o processo de... Sim, o inventário em si, ele não tem uma descrição tão grande assim como um tombamento, né? Um tombamento tem toda uma notificação de tombamento onde estão rolados todos os elementos pelo qual o imóvel foi tombado, que é uma categoria superior ao inventário de estruturação, tá?
E o inventário de estruturação, ele tem uma ficha, né, aonde estão ali especificados os elementos que vão ter que estar sendo mantidos, né. Então, justamente, a gente acaba fazendo essa composição, muitas vezes, pela fachada do imóvel, né, porque essa ficha ela é feita através de uma imagem, né, que é do imóvel externa, né, e posteriormente vai ser analisado dentro das intervenções aí, porque a gente não tem especificamente o que é que existe dentro daquele imóvel, né? Então depois na análise em si vai ser composto, né? Porque várias edificações elas vão passando, elas têm alterações no decorrer do tempo, né? Ou foi feito um anexo no fundo, né? E aquilo não faz parte mais da originalidade, então tu pode vir a fazer uma intervenção e alterar, né? E que não vai precisar ficar dentro dessa ideia do inventário em si, né? Como uma coisa que tu não pode mexer, né? Certo. Não sei se conseguiste entender. Não, perfeito, perfeito, já. Eu até gostaria de fazer uma consideração, porque no plano diretor a gente tem a previsão dos imóveis inventariados, de estruturação e os de compatibilização, né? E os de compatibilização, na verdade, eles estão levantados e registrados dessa forma para que eles garantam que esse entorno do bem de estruturação, que é aquele bem de fato com valor cultural, que ele esteja inserido num ambiente adequado. E essa é uma análise conjunta, então, da Diretoria de Planejamento Urbano, onde eu trabalho, né? A cultura trabalha mais com o imóvel de estruturação e essa parte de compatibilização em conjunto para que a gente torne aquele ambiente, aquele espaço adequado e valorize o patrimônio cultural. A gente teve debates bem intensos aqui na Câmara, né, em relação também à questão do Petrópolis, né, do bairro Petrópolis. Então, foi um debate bem acalorado que a gente teve aqui na Câmara, né, sobre o inventariado ali da região. E eu pergunto nesse sentido, Carolina, assim, como é que está sendo esse debate assim, com a população nesse sentido, especialmente, né, quem já está numa situação como essa, de imóvel inventariado, tem surgido, tem vindo demandas para vocês nesse sentido, assim, tem chegado nesse debate do plano diretor? Sim, a gente, tanto nas exposições como nas conferências, é um assunto bastante citado, bastante presente, da necessidade da revisão e da complementação do inventário. É um trabalho bem específico da cultura, contemplado no plano diretor, que é isso que a gente vê, assim, o plano, ele tem que abarcar todos os assuntos, ele tem que ali tem que estar registrado o que são as coisas importantes para depois a gente vir com uma lei específica, um decreto, uma regulamentação. E esses decretos, essas regulamentações são muito importantes que aconteçam. A gente vê que atualmente tem vários pontos do plano diretor que não se consolidaram. Ele está previsto, mas não se consolidou. Então, a questão do inventário, a gente faz revisões, acaba fazendo pontuais, né, enquanto não se tem essa revisão geral, porque, como a Ronice mesmo citou anteriormente, tem bairros que têm esse levantamento, tem outros que não têm. Então, temos bairros que talvez extrapolem um pouco essa proteção e outros que deveriam ter essas proteções e não têm. Tanto na questão das edificações como da área especial de interesse cultural. Porque eu acho que também é uma oportunidade, né, Ronice, de esclarecer isso para as pessoas, né? Porque eu me lembro que nesse debate do Petrópolis, muitas pessoas se colocavam aqui dizendo, eu estou surpresa com o meu imóvel, que ele tinha esse caráter de ser inventariado, então, muitas vezes essa também é uma oportunidade de explicar um pouco mais esses critérios, o que é esse processo todo. Né? A gente tem até sistemáticas assim dentro da própria lei, né, que hoje é a lei do inventário, né, que a gente está cumprindo e finalizando, né, alguns inventários, no caso até o Petrópolis, né, que é bem complexo, já vem uma discussão bem grande há bastante tempo, né. E dentro dessa sistemática a gente tem algumas formas de, por exemplo, de impugnações, né? Então, a importância de a gente comunicar às pessoas que estão envolvidas, eu acho que isso é um trabalho que deve ser constante, né? A gente tem até abordado muito isso na secretaria, né? Ao mesmo tempo, isso que a Carolina colocou, né?
de que parte das composições, dessas análises, né? Eu sempre acho que o patrimônio histórico, para ele ter uma compreensão maior, ele tem que estar vinculado junto com a secretaria para a gente poder fazer essa discussão, né? Entre técnicos, né? Onde se veja, né, de fato, o que importa, né? Porque essa leitura da cidade que é bem essa fase inicial, né? Porque a leitura da cidade, a gente vai ter esses elementos que são os mais importantes para depois a gente poder fazer essas discussões e se avançar, né? Porque hoje a gente não pensa numa cidade só daqui 20 anos. Sim. Eu acho que a cidade ela tem que ser pensada para muito mais tempo, dinâmico, né? Então essas revisões elas são importantes por isso e elas conseguem criar essa dinâmica e estabelecer diretrizes, né, do que será importante, o que tem que ser preservado de fato, né? E as revisões também de inventário, elas são muito importantes porque elas dão essa continuidade no trabalho, né? Porque a cidade ela se constrói e reconstrói todo o tempo, né? Esses imóveis inventariados, nós temos quase que 5.000 imóveis em Porto Alegre, que é um número grande, né? Mas ao mesmo tempo todos eles têm, né? Não é como a gente fala, né? Entram atividades, entram coisas que vão se alterando no decorrer desse tempo, né? Desses anos todos, né? Então, desde que começaram os primeiros ali de 79, depois posteriormente a gente começa com alguns outros em 95, né? Então, são vários inventários que vão, mas eles passam por revisões. 5.000 é o número atual que a gente tem? Seria por volta disso. Não tem assim um número oficial, porque como eu disse, né, a gente está revisando, né? Alguns, então não se tem assim fechamento dessa listagem. Porque todos eles estão, né? A gente tem bairros ali que a gente tem que finalizar também, que são, por exemplo, Quarto Distrito, né? Que também tem várias intervenções e tudo, e que está nessa passagem, né? Da revisão do plano também. Mas há uma demanda muito grande, assim, até para a gente poder entender, assim, de potencial e até pelo trabalho, né, do patrimônio cultural, né, de fôlego, né, para poder chegar nessa abrangência. Há um grande caminho ainda para ver, a gente fala de 5.000, mas há um potencial de, sei lá, projetar quantos? 7.000, 10.000? Não, eu acho que não. Até a gente tem alguns bairros que já estão finalizados, né? É mais a revisão, né? Ela entra a revisão nesse conceito, né? A gente teria que verificar depois. Nós estamos agora em etapas que nós estamos finalizando, né? Petrópolis foi finalizado, Moinhos de Vento está sendo finalizado, agora uma revisão, né, do inventário. E nós temos posteriormente coisas também do inventários dos sítios rurais, que nós temos edificações importantes na zona sul de Porto Alegre, né? Que foram chácaras, foram sedes, né? E que hoje se fala também, porque o patrimônio, ele muitas vezes ele tem que ter tanto essa leitura urbanística quanto também essa leitura de turismo, né? O que ele agrega, né? Ele não é uma coisa tão estanque, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, o patrimônio não deixa, né? Não se pode fazer nada. Especificamente, por exemplo, a EPAC, né? Que é a Equipe de Patrimônio Histórico, né? Mas quando a gente faz essa revisão e verifica essas atividades que estão surgindo e que são importantes, a gente consegue fazer ter um novo caminho e o patrimônio passa a ser uma leitura importante, né? E aceita, né? E aceita, né? Certo. O caso da casa onde morou o Caio Fernando Abreu chegou a trazer um alerta para vocês nesse sentido, assim, de que quando a gente fala do processo de valorização imaterial, simbólica, como é que isso bateu para vocês nesse sentido, né? A casa do Caio Fernando Abreu, ela não tinha sido listada, tá? Como eu digo, então, assim, muitas vezes as comunidades encaminham solicitações por ter sido referência, né, aquele imóvel de alguma época ou de alguém que morou ou de alguém que teve alguma atividade ali naquele local e tudo, e fazem encaminhamentos, então a equipe pode analisar. Mas o Caio Fernando Abreu, houve uma polêmica, claro, ela já estava em processo de demolição e tudo, mas ela não estava na listagem, né? Então a gente até muitas vezes se faz uma sugestão, porque
tem coisas que podem passar por uma imaterialidade também, né? Exatamente o que a gente falou antes. Então, essa leitura pode ser colocada no sentido de que tenha uma referência, né? Que tenha placas ali que demonstrem que aquela casa, né? Porque ela não estava no inventário, né? Então, porque toda que está no inventário fica num bloqueio, né? Então, dentro de uma área de bloqueio, e aí qualquer intervenção vai ter que passar por esse processo analítico, né? De todo o sistema da prefeitura. E acho que é importante pontuar também que não precisa partir do poder público a questão do inventário. Então, como a Reunice comentou, talvez aquela... acredito que assim, a comunidade local nem se deu conta, né, de quão importante que era, só se deu conta quando veio a demolição e tal. Mas no momento que a comunidade local entende que existe ali uma cultura, um valor, um saber, enfim, ela pode procurar a prefeitura, seja através da SMAMUS, da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, seja pela cultura, né, para estar trazendo para nós essa importância, porque a participação da comunidade no processo de inventário, e no plano diretor, claro, ela é muito importante, porque a gente, assim, na conferência mesmo, um morador do Petrópolis trouxe assim, olha, tem muito imóvel que está inventariado, mas para nós que somos do local ele não tem importância. Claro, a pessoa talvez não tenha se aprofundado e tal, tinha valor arquitetônico, talvez fosse mais importante o da pessoa, do fulano, do que aquele que era... Então, assim, a mensagem, né, de passar é que as pessoas podem trazer para a prefeitura, né, quando tiver esses... Às vezes é uma feira também, né, dentro dos imateriais, né, não é uma coisa fixa. Às vezes é uma praça, às vezes é uma rua, às vezes é um calçamento, né? O patrimônio, ele é muito plural, né? E ele abrange muitas outras disciplinas, enfim, a gente vê assim que num trabalho de preservação a gente tem a interface com o meio ambiente, com a arborização, com o paisagismo, né? A gente tem incentivos em relação à bacia de amortecimento, área livre permeável, então assim, a gente passa por um pouquinho de cada matéria e tem que estar tudo muito bem casado para que essa preservação ocorra da melhor forma possível. Deixa eu perguntar nesse sentido até, né, porque a gente percebe assim que há um chamamento, né, para a participação da sociedade nesse processo, né, tanto do debate do plano diretor quanto para que também possa recorrer ao poder público em casos como esse, né, que a gente citou da casa do Caio Fernando Abreu. Pergunto se a gente fazer uma pergunta para as nossas duas convidadas, né, dentro desse processo de debate do plano diretor, como fazer fechar esse número, conseguir conciliar que o poder público também tem uma limitação, né, de recursos, de servidores, né, e as propostas serão muitas, né, para fazer a valorização, para poder abarcar tudo que a cidade merece, né, no seu ponto de vista de patrimônio histórico e cultural. Como fechar? Serão parcerias que serão bem-vindas? Como conseguir abarcar isso, né, dentro desse limite que chega o poder público em determinadas situações? Dentro da estrutura que foi montada da revisão do plano diretor, a gente tem assim, a coordenação técnica formada pelos técnicos da Diretoria de Planejamento Urbano, técnica. Depois a gente tem o grupo de trabalho técnico-operacional, que é com os técnicos da prefeitura de diferentes áreas. A gente tem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que é composto, então, por representantes das regiões de planejamento e por entidades também membros da prefeitura. A gente já começa a sair um pouco da prefeitura no conselho do plano. Depois foi criado também um grupo de trabalho, que é o consultivo técnico, onde tem instituições, entidades, escritórios relacionados com planejamento urbano. São reuniões periódicas, enfim, que acontecem. Então, a gente daí tem a contribuição das entidades, das empresas, enfim. Depois a gente tem outro grupo de trabalho, que é o consultivo das regiões de planejamento, então que é com representantes das comunidades locais, que vão estar interagindo com a gente, levando para as suas regiões, tá? Depois a gente tem a parte, assim, na conferência do plano diretor foi aberta para toda a comunidade, a gente tem consultas online ao longo do tempo, assim, junto da conferência, junto da exposição interativa,
Depois nós vamos ter outra rodada de oficinas, mas daí já na próxima etapa, quando a gente vai estar na parte de avaliação e diretrizes. Ao final do processo, a gente vai ter audiência pública e todas essas contribuições que a gente está recebendo, a gente está gerando relatórios, a gente está tabulando e a gente vai considerar para assim, sim, essa sugestão aqui vai ser levada adiante por isso, ou não, isso aqui não cabe porque de repente não é matéria do plano diretor. Porque assim, a gente tem um limite realmente, assim, o plano diretor, ele vai estar conceituando, planejando, mas tem determinadas coisas que a gente não pode engessar no plano. Tem determinados detalhamentos que a gente precisa fazer num decreto, numa instrução normativa, enfim. Então, assim, o que eu estou querendo colocar aqui? A gente, durante todo esse processo, a gente tem esses vários momentos e também, assim, a gente também está muito aberto, assim, através do site, né, que é prefeitura.poa.br, e recebendo também tanto dúvidas como sugestões, enfim, pelo e-mail do plano diretor, que é planodiretor@portoalegre.rs.gov.br. A gente, praticamente todas as contribuições a gente está tabulando, está relatando, e a gente também tem uma consultoria externa da Ernst Young, que é com múltiplos profissionais de diferentes áreas, que estão trabalhando nos relatórios, estão finalizando agora o relatório de diagnóstico, que aí essas questões assim do inventário, por exemplo, eles vão estar sinalizando para nós, né? Eles foram captando os dados das diferentes secretarias, né? E verificando onde é que estão os gargalos, onde é que está bem, onde é que precisa complementar. Ronice. Eu acho que a Carolina enfatizou bem essa questão, né, da contribuição de várias entidades e várias, né, de divulgação, né, do trabalho. Eu gostaria só até de colocar, porque dentro de todos esses procedimentos que a gente fala do patrimônio, nós temos também o Conselho do Patrimônio Histórico, que é o CONPAC, né, dentro da Secretaria da Cultura, que também tem várias entidades que colaboram e que fazem parte, né. Alguns estiveram também junto, né, desse início dessas reuniões. E é importante justamente isso, a divulgação, né, assim como vocês estão fazendo, né, que eu acho ótimo, né, mais uma vez agradeço também, porque eu acho que isso é o que as pessoas querem, né, as informações são muito importantes, né. E também essa questão da multiplicidade, né, que a gente precisa muitas vezes. A gente acha que nós, como arquitetos, né, a gente sempre acha que só cabe a nós, né, essa decisão, né, esse poder de decisão, mesmo que a gente receba todas essas informações, mas existem outras profissões que elas têm que também estar nessa participação, né. Então, nós tivemos ali no primeiro esse encontro arqueólogos, historiadores, né, membros de outras sociólogos, né, que muitas vezes participam, né, e a comunidade em geral, né, que seja, que venha, né, principalmente nós ali com a economia criativa da Secretaria da Cultura, a gente tem, assim, vários aspectos de culturas que fazem parte, né, nós temos desde culturas para teatro, para cinema, para enfoques também de atividades de quilombolas, né? Nós temos também algumas coisas com relação a essas comunidades também, e que muitas vezes procuram, né, dentro da diversidade cultural, né? Então, isso eu acho que tem que ser agregado bastante no plano diretor, porque nós recebemos na Secretaria da Cultura, nós temos assim um enfoque grande, né, justamente com essa questão da descentralização, né? Muitas vezes a gente acha que o patrimônio só está nesses locais, né, e que a gente só pensa a cidade para isso. Não, a cidade é toda, né, a cidade é muito maior, né. E esse enfoque muitas vezes é dado através de outras profissões, né, que eu acho que elas agregam muito para nós esses valores. Eu pergunto assim nesse sentido, né, porque algumas ações daqui a pouco, né, necessitariam de um investimento mais, de repente mais servidores envolvidos, enfim, talvez, né, nesse sentido, né, ao citar, por exemplo, né, da questão imaterial, os territórios negros, por exemplo, no centro, né, para fazer um processo de valorização, né, de retomar esse passeio pelo centro,
algumas ações demandam recursos, né? E seria nesse sentido, assim, até que limite, até onde é possível, né, o poder público ir, até onde é possível formar parcerias para que se tenha esse processo efetivamente colocado, né, retomado, enfim. Né? A gente recebe também muitas vezes consultas da própria Câmara, né, desses territórios, né? E nós temos algumas passagens, né, do centro de Porto Alegre, que são eventos também que se desenvolveu, né, e que tem um museu de percurso, né, isso. o Museu de Percurso do Negro, né, hoje em dia ele sai ali da Praça Brigadeiro Sampaio, né, ali do lado do Tambor, né, depois ele vai até a Praça da Alfândega, né, tem as pegadas, né, na Praça da Alfândega, vai até o Mercado Público, né, onde tem o Bará do Mercado. Né? E essas passagens todas, elas dão uma continuidade de uma memória. Né? Hoje também se tem, dentro da Secretaria da Cultura, está se desenvolvendo também com o próprio Banco Mundial, né? A ideia de trazer um museu também, um Museu do Negro. Né? Então, isso tudo são coisas que vai se construindo, né? Por isso que eu coloco, a Secretaria da Cultura tem uma diversidade tão grande, né, nessa questão toda das culturas, né, que existem, né, para a gente não ficar sempre pensando que é somente no centro que a gente tem essas, né, então esses elementos são muito importantes. E eu destaco um pouco que a gente teve um reforço agora nas equipes ali de trabalho, né, da Secretaria, e com relação para essa questão dos inventários, essas revisões, né? Então, nós tivemos foram colocados mais arquitetos, né, que estão trabalhando com nós, as nossas equipes, né, porque é um trabalho bem grande, né, que tem que ser finalizado, né, e aí depois para se partir algumas coisas dentro, né? E a própria participação dos técnicos junto com as MAMUs, né, que é um trabalho bem grande. O Museu do Negro que era fazer um registro, né, que era uma bandeira também do vereador Tarcísio, né? Pois ele tá dentro de um projeto maior, né, que é esse justamente com o Banco Mundial, né, porque tudo isso tem busca de recursos, né, então a própria Secretaria da Cultura, né, estava agora envolvida também com o Centro Municipal de Cultura, a gente tem vários prédios, né, nós temos quase que 30 imóveis dentro da Secretaria da Cultura, né? Hoje a gente está conseguindo fazer algumas obras em alguns, né? Porque é um trabalho bem grande, né? Para manutenção disso tudo e esses novos, né? Que vão surgindo. O próprio Paço Municipal também agora se transformou, né? Ele é um espaço de museu também, né? Então, mas esse do Percurso Negro está em construção, né? Está em construção essa ideia. Tá certo. É isso, né, Carolina, que algumas coisas precisam necessariamente de recursos, né? Outras, enfim, sim, o decreto ele vai atualizando, enfim, né? Mas algumas coisas não tem, né, como fugir disso. Né? Sim, a gente trabalha nas proposições, né, no que a gente almeja. E a gente tem também, né, agora dois projetos, dois programas de estímulo, não só ao patrimônio, mas que contemplam o patrimônio, que é do Centro Histórico e do 4º Distrito, que fomentam, então, o desenvolvimento dessas regiões. Então, o poder público, ele busca essa, que a gente chama, a concertação do público e do privado, né? Trazer algumas contrapartidas, alguns benefícios, alguns incentivos, né? A gente, hoje em dia, tem toda a questão da sustentabilidade também, né? Que está se estimulando, para que as edificações se tornem mais sustentáveis, menos poluentes, menos consumidoras, e tudo isso traz retorno daí para o proprietário, né? E projetos maiores a gente, assim, daí depende de parceria, depende de repente do Banco Mundial, enfim, e a gente está sempre trabalhando para ter esses projetos, né? Esses projetos do Centro Histórico e do 4º Distrito foram feitos assim com muito esforço, enfim, por uma equipe bastante pequena, enfim, e a gente está apostando muito que vai dar certo, que vai alavancar, assim, essa retomada dessas duas regiões tão importantes para a cidade e que estão assim, degradadas, por que não dizer, né? Estão um pouquinho esquecidas, enfim, e agora com esses programas a gente consegue, com determinados estímulos, enfim. Tem questões fiscais também, não só questões construtivas, que daí a Secretaria da Fazenda também participa.
e faz com que a gente consiga executar isso, né? Essa sustentabilidade econômica dos projetos é muito importante, né? Tanto em relação à umidificação como em relação a todo um contexto. Muito bem. O tempo passou rápido aqui, né? A gente está discutindo aqui o eixo do patrimônio cultural aqui de Porto Alegre dentro do plano diretor. Eu vou me despedir aqui das nossas convidadas, agradecendo pela presença, pela disponibilidade do tempo, né, de trazer, né, esses esclarecimentos aqui tão necessários para a gente possa debater com mais argumentos aqui o plano diretor na capital gaúcha. Ronice Borges, palavra final, muito obrigado. Tá, antes de tudo também gostaria de agradecer, né, o convite, né, porque como a gente ressaltou, né, a importância de que o patrimônio seja divulgado, né, e seja feita essa leitura. A gente precisa de várias comunidades e várias pessoas que participem de todo esse processo do plano diretor que está sendo feito e realizado com toda a organização através da Secretaria da SBAMUS, com a Carolina. Perfeito. Tá? Assessora técnica da Diretoria de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Carolina Kessler também, muito obrigado. Palavra final, obrigado pela presença aqui. Muito obrigada por a gente ter esse espaço, né, para a gente poder estar se aproximando então da comunidade, enfim. É um espaço muito importante, a gente fica à disposição. Nós temos, repetindo então, a gente tem o nosso site, onde tem o registro então das coisas que já foram feitas, o cronograma, que é o www.prefeitura.poa.br, e o nosso e-mail também, que a gente fica à disposição, que é o planodiretor@portoalegre.rs.gov.br. Perfeito, tem o site da Prefeitura, né, tem uma página que é direta do plano diretor, ali, o /plano diretor. /plano diretor, isso mesmo. Prefeitura.poa.br/plano diretor, então dá pra gente botar no site ali, botar na tela para o pessoal já ir anotando e se apropriando desse endereço, porque ali estão todas as informações, enfim, dá para você se atualizar, ver quais os eixos, o que está sendo discutido, a atualização das propostas, porque tudo isso vai ser, né, Carolina e Ronice, tudo isso vai ser contabilizado para formar um grande projeto, né, que vai vir para a Câmara de Vereadores para a avaliação e votação do plano diretor aqui na Casa Legislativa, né? Então, fica o convite para que a comunidade também participe de forma intensa aqui dessa construção do plano diretor. Mais uma vez, obrigado a vocês pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Mais informações do Legislativo, vai lá nas nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O Porto Alegre Debate de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.